No vídeo de hoje, o filme ele possui referências muito boas, inclusive de até filmes que eu já trouxe aqui para o canal. De início, ele parece um filme até então bem sério, já que temos um crime ali que precisa ser resolvido pela polícia, mas a gente vê que isso é apenas a pontinha do iceberg e que existem outros gêneros dentro da trama a serem desenvolvidos e o telespectador acabar descobrindo aos poucos. Enfim, ele é divertido, dramático e tenso, tudo ali na medida certinha, e o telespectador ele consegue se envolver muito fácil durante o enredo. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre narrativa, paleta de cor, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E agora nós temos uma novidade aqui no canal, em que o nosso vídeo, o nosso conteúdo vai chegar no Spotify. Basicamente está destinado para as pessoas ali que não têm um tempo ali para dedicar aqui ao canal no formato de audiovisual. Então, o mesmo conteúdo que eu estou falando aqui vai ter em formato de áudio para vocês lá nas plataformas. Eu sempre vou deixar disponível os links aqui embaixo para vocês acessarem direitinho. Postman Blues ou Postutoman Burusu é um filme japonês de ação, crime e comédia dramática lançado em 1997. Este longa ele foi dirigido pelo Hiroyuki Tanaka e, gente, eu já sei que vocês já estão pensando que são muitos gêneros dentro de uma mesma narrativa, mas eu juro que cada tema, cada gênero, ele tem o seu espacinho e dá tudo certo, todas elas se costuram de uma maneira formidável. Confie em mim. Esse longa tem aquela vibe bem gostosinha, então assim, que mostra ruas, mostra vielas, mostra a vida urbana do Japão. E então durante a narrativa a gente acompanha o dia a dia do carteiro chamado Sawaki, que ele é interpretado pelo Shinichi Tsutsumi. Vemos então durante a narrativa que tudo se passa ali realmente do dia a dia do Sawaki. E a gente vê ali que ele usa a sua bike como meio de transporte dentro da cidade para fazer as suas encomendas aqui e ali. Porém, em uma dessas entregas, ele acaba chegando num apartamento em que o homem que atende, ele reconhece que é da época da escola dele, e aí eles começam a conversar, e aí o amigo dele se lembra dele e até convida ele para entrar ali para colocar meio que a conversa em dia. Esse seu amigo, ele se chama Noguchi e ele é interpretado pelo Keisuke Noribe. E a gente ali, de antemão, a gente vê ele que ele tá meio fechado, meio antipático, Ele fica meio com receio do que o carteiro é, mas a gente vai entender por que toda essa desconfiança. E como eu sempre falo nos vídeos aqui do canal, se você não assistiu esse filme, cuidado, porque vai ter spoiler. Mas se você não se importa, pode continuar por aqui mesmo. Nesse momento, então, a gente descobre ali que o nosso amigo, do nosso protagonista, ele se tornou então um novo membro da Yakuza, que é aquela máfia japonesa bem famosa que todo mundo já ouviu falar. E ele ali, de brinde, ele já tá sendo perseguido pela própria polícia do Japão. Então, a gente já vê ali que tem uma polícia meio que de tocaia na frente do prédio onde ele mora, Então, ele devia estar achando que o Sawaki seria um policial naquele momento, meio que infiltrado, algo do tipo. Mas ele viu que realmente é amigo dele, então por isso que, ele mudou de antipático para super simpático. Não contente com isso, sem o Sawaki perceber, o amigo dele pega e coloca um pacote de dorgas dentro da mochila do amigo para meio que despistar a polícia que tá em frente à casa dele. Só que nesse processo de pegar o pacote e colocar dentro da mochila, um pedaço do dedo dele acaba caindo junto. Por quê? Por causa que, como um método ali de jurar a lealdade na Yakuza, ele tinha acabado de fazer, esse ritual de decepar o dedo. Só que, ele tinha que levar esse dedo lá pra sede da dele. E aí acaba caindo dentro das coisas do Sawaki. E então a gente vê que o tempo tá passando, eles ficam conversando, a polícia continua de tocaia, e aí tem uma hora que o Sawaki vai embora ali pedalando pra casa dele. E aí a polícia começa a levantar teorias de que o Sawaki também é outro membro da Yakuza, e não só isso, que ele pode ser um dos mais perigosos do Japão. Tudo isso por conta dos objetos ali que estavam dentro daquele pacote de dorgas que eu avisei pra vocês, dentro da mochila do Sawaki, por causa que eles descobrem que
realmente não tá mais na casa do amigo do Sawaki. Então estaria com ele, logo ele deve ser da Yakuza. Pra vocês verem em que grau que a coisa chegou, a polícia ali do Japão, chega a reunir todos os agentes possíveis, tudo pra ir atrás do Sawaki. E o Sawaki lá, todo feliz, fazendo o dia a dia dele, entregando as encomendas dele, nem tinham pros policiais, nem desconfiando do que estava acontecendo. Quando o Sawaki chega em casa, realmente ele não percebe esse pacote, mas ele continua vendo ali as encomendas que ele não conseguiu entregar durante aquele dia. E dentre esses pacotes, ele encontra uma nota de suicídio feita por uma paciente de um hospital, direcionada para sua tia. Essa paciente que está descrita na carta, ela então se chama Kyoko, que ela é interpretada pela Kyoko Toyama. E como o Sawaki, ele já estava curioso e também não tinha muito o que fazer da vida, em vez de ele continuar a vida dele, ele fala, eu quero conhecer essa paciente com câncer terminal. Eu quero ver como que ela tá. E ele então, ele coloca na cabeça dele que ele tem que ir para lá no outro dia. E aí é aquela cena clássica de anime que todo mundo gosta. Eles se encontram simplesmente ali meio que no terraço do hospital, né, no último andar do hospital. E é aquela paixão assim à primeira vista. Ele olha ela olha ele. E os dois ficam completamente caidinhos um pelo outro. E ele, sabendo da situação da doença dela, ele vira pra ela e fala, minha filha, arruma suas malas que a gente vai fugir daqui e a gente vai viver o nosso amor super tórrido. E ela aceita e diz que vai esperar por ele ali no outro dia até ela arrumar as coisas dela e poder zarpar dali. E como se já não bastasse, né, esse desdobramento do romance e o desdobramento da polícia, ainda nós temos um terceiro desdobramento dentro da trama. E nessa ida pro hospital, que ele acaba conhecendo a Kyoko e tudo mais, ele acaba conhecendo um outro homem chamado Joey, que ele é interpretado pelo Ren Osugi. E esse cara, ele é o quê? Ele é basicamente um assassino de aluguel, um matador de aluguel, como vocês quiserem chamar. E ele então, ele chega ali no nosso amigo Sawaki e passa toda a fita pra ele. Fala que ele tá sendo perseguido por toda a polícia do Japão, que ele tá sendo conhecido como o assassino dos assassinos. E explica ainda, muito camarada ele explica ainda que tudo isso está acontecendo por conta do dedo lá decepado do amigo dele, que tá no meio das coisas e ele nem sabia disso. Além de colocar medo no menino, ele começa a ficar, né, desesperado. Ele chega em casa, começa a revirar tudo. Então, assim, já dá pra ter uma noção do tamanho do problema que tem nas costas do nosso protagonista. Eu diria que esse filme, ele é um mix de sentimentos que vocês puderam ter uma leve noção pelo que eu contei de tudo o que acontece assim por cima até agora. Eu confesso que no início, quando eu tava assistindo esse filme, como, né, vocês já sabem que eu não tenho o costume de ler sinopse de filme, eu achava que, ainda mais com o título, que se tratava ali de uma coisa meio anime, meio slice of life, que ia mostrar, tipo assim, realmente o dia a dia dele como carteira, aquela coisa assim meio caótica, sabe? Só que eu comecei a perceber que não. E isso, né, fez me despertar mais curiosidade ali sobre o filme. Apesar das críticas serem mistas ali entre os jornalistas e especialistas do cinema, eu fico do lado da galera que amou o filme. Porque simplesmente, além de tudo isso que aconteceu, eu fiquei em pânico, eu fiquei desesperada, eu gargalhei. E é claro que teve um momento ali que eu vou ter que falar que realmente só escorreu uma lágrima, assim, no canto do meu rosto. Quando acabou o filme, assim, que pá, começou os créditos, eu apenas só levantei do sofá e falei, meu Deus, que obra de arte. Isso que eu chamo de obra de arte. O nosso diretor Hiroyuki Tanaka, esse cara, ele manja muito do que ele tá fazendo. Então, assim, olha, eu diria que o trágico e o dramático, eles se misturam e ficam numa medida exata, assim. Nada se sobrepõe. Tudo fica perfeito de um modo, assim, que realmente o telespectador, ele se diverte com a trama. E é claro que eu não poderia deixar de citar os alívios cômicos durante a narrativa. Eles são apenas a chave de ouro, por causa que ele consegue, né, pegar ali assuntos sérios, seja a questão da menina ter um câncer terminal, da rotina do menino e ele se envolver num crime, né, com a máfia,
japonesa, ainda assim a gente consegue rir e consegue se divertir. E é claro que eu não ia deixar passar as referências que o nosso diretor traz ali nos enquadramentos. E eu diria até que ele deve ser bem pouquinho assim fã de tramas que trazem ali assassinatos de aluguel como personagens. Em uma certa cena, naquele momento em que o Joey conhece o Sawaki, ele começa, né, a ter uns devaneios, a gente começa a acessar as memórias dele e ele explica tudinho pro Sawaki que a profissão dele é séria. E tipo assim, existe um número limitado de matadores de aluguel reconhecidos no Japão e que ele precisa de passar assim por um teste árduo, muito difícil, que tem até tipo, sabe, jurados pra ver se o cara é bom mesmo naquilo que faz. Até um desses personagens ali, com referência que eu tô citando, eles chegam ali a aparecer durante o filme mesmo, não só nas memórias do Joey, pra ajudar ele. Você vê assim que ele realmente conhece essa personagem. Não é aquela coisa assim, jogada, sabe? Que podia ser tipo só uma referência e deixa por isso mesmo, mas não, você vê que ele ainda trouxe ali um significado para aquilo. Então, nesse momento, a gente vê ali no enquadramento que tem uma mulher ali no canto da cena, que ela se assemelha muito com a personagem ali do filme Amores Expressos, ou Chungking Express, de 1994, dirigido pelo Wong Kar-wai, em que eu até trouxe já esse filme aqui pro canal, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês conferirem. No longa do Kar-wai, no caso, essa personagem, né, ela é citada ali nos créditos como mulher da peruca loira e ela é interpretada pela Brigitte Lin. E você vê assim que ela é uma matriz de aluguel, né? Ela usa de armas de fogo, só que ela também tá envolvida com drogas. E temos um outro cara ali que ele surge para fazer também esse teste e a gente vê ali também nas roupinhas e no jeito dele, né? Seja na touca, no óculos redondo assim preto, que aquilo ali é uma clara referência a Leon the Professional de 1994 também, dirigido pelo Luc Besson. Nesse caso, quem dá vida ao Leon é aquele ator, o Jean Reno, em que ele contracena ali com a Natalie Portman bem pequenininha, né? Então a gente vê ali que ele é também um ator de aluguel, meio bobinho assim. Tipo, ele tem uma profissão pesada, mas ele tem um coração de manteiga, sabe? Assim, ele não é a ruindade pura como a personagem de Amores Expressos. Assim como citei brevemente sobre os alívios cômicos, agora eu vou dar uma certa atenção nesse quesito aqui para vocês. Eu gosto do modo como eles são inseridos dentro da narrativa e não fica aquele tabu assim, sabe? Aquele climão no ar, tipo, nossa, falamos sobre uma organização criminosa muito perigosa. Não, tipo, o diretor mostra que, apesar de ser a Yakuza, a gente vê assim que os membros ali dentro, eles também são seres humanos. Então eles têm momentos de raiva, descontração, de piada e tudo mais. E isso é muito bem retratado até mesmo em notícias na vida real, como o fato de a Yakuza ter o costume de distribuir doces para a criançada desde 2013. Eles também participam de outros eventos culturais pelo Japão, como o festival Sanja Matsuri, que ocorre em Tóquio, dedicado aos fundadores do templo budista Sensoji. No entanto, a Yakuza aparece por lá para exibirem seu poder e desfilarem sem medo nenhum. Além dos ocorridos ali na vida real que eu citei, também temos uma descontração ali dentro da franquia de jogos feita pela SEGA, de mesmo nome ali da máfia japonesa, em que ao todo são 22 jogos, contando com jogos canônicos, spin-offs e até remakes. Em que há eventos cheios de humor, como no Yakuza 0, em que você pode demonstrar ser um pé de valsa, ou até o Pocket Circuit, em que você pode controlar um carrinho de controle remoto. Assim também como jogar jogos típicos, seja da China ou do Japão, como Mahjong, Koi Koi, conhecido como Hanafuda, Oichokabu ou Shogi, e entre outros. Outra referência muito importante citar aqui é o mangá de Kosuke One. Esse mangá ele foi publicado ali na revista online chamada Kuragebanchi de 2018 e anos depois ele ganhou uma adaptação para anime dentro da plataforma da Netflix, em que ele se chama o Gokushu Fudo, que aqui no Brasil ele teve esse título e o subtítulo de Otatsu Imortal. Essa belezura de filme, ela chegou a sair ali das terras nipônicas e lançar em cinemas pelo mundo, como no caso da Itália em 1999 e no Brasil ali no ano 2003.
Sim, minha gente, antes tarde do que nunca. Mas eu já aviso aqui de antemão que, para eu assistir esse filme, eu não vou mentir, eu vejo que é um negócio muito comum com os filmes das produções nipônicas, que eu tive que assistir em qualidade de DVD. E eu já adianto que foi um pouco chatinho de assistir, né? Um pouquinho de chatinho assim de encontrar ali na internet. E eu vou adiantar aqui que nem legenda em português do Brasil tem. Tem, só que sabe quando você coloca no arquivo do vídeo e ela não sincroniza? Então eu nem conto que ela existe. Então eu tive que assistir com legenda em inglês mesmo. Postman Blues, ele tanto participou como ganhou nos 2 festivais em que ele esteve presente. Ele levou um prêmio do público de melhor longa-metragem de cinema asiático no Festival de Filme de Bangkok em 1998 e ganhou o prêmio de New Blood para o diretor Hiroyuki Tanaka no Festival de Filme Policial de Conhaque em 1999. E o filme que indicarei hoje é Eu Sou um Ciborgue, e daí? Uma comédia dramática lançada em 2006, dirigida pelo Park Chan-wook. Aquele mesmo diretor que fez Old Boy, mas também ele é muito famoso pela trilogia da Vingança. Como eu trouxe um filme com um certo nicho de dramaticidade, eu acho que esse filme que eu indiquei, ele tem uma personagem ali que ela parece meio que a Kyoko, a futura namoradinha do Sawaki, em que ela né, passa ali os dias dela, ela passa um pedaço da vida dela numa clínica, né, meio que um hospital. Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu acho que faz muito jus à dica de hoje. Sem contar, é claro, que ele também tem ali seus certos alívios cômicos, né? É aquele momento em que a gente fica, meu Deus, isso aqui é um assunto sério. Meu Deus do céu, tipo, é uma mão na consciência e outra na boca enquanto você tá rindo. Basicamente, ele anda bem na linha do que a gente tá precisando, do que a gente tá procurando aqui no canal. Eu ia indicar um filme japonês, outro filme, né? Outra produção japonesa. Só que, primeiro que o tema dele não tem nada a ver com o filme de hoje. E segundo, que ele é tão bom, eu gosto tanto desse filme, esse filme é tão polêmico, que ele merece um vídeo de destaque aqui no canal. Cha Yeon-gun é hospitalizada numa clínica psiquiátrica por acreditar que ela é uma ciborgue. Ela até recusa toda a comida que lhe oferecem, preferindo carregar as baterias através de um transistor. Cha, ela até usa a dentadura da avó e fala com todos os aparelhos eletrônicos. Pelo menos ela acredita nisso. Mas o seu caso não é o único. Ela está rodeada de pacientes que também têm interlocutores imaginários. E isso tudo continua acontecendo até o momento em que o belo e o antissocial do Park Il-sun, ele é internado e nesse momento tudo muda para ela. Claro que não leva muito tempo para que eles se envolvam, mas a saúde da menina piora cada vez mais. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Postman Blues? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E, gente, não esquece da nova disponibilidade aqui no canal, em que você pode conferir esse vídeo em formato de áudio lá no Spotify. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!